Romanos. Romanos, capítulo 13, versículos 1 ao 7. Romanos, capítulo 13, versículos 1 ao 7, está escrito: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Também vamos comigo a Hebreus, mais ao final do Novo Testamento, a carta universal aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus, capítulo 1, versículo 3, está escrito: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Quero pedir ao evangelista André Renato que nos conduza em oração. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de estarmos, meu Deus, na tua presença para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, meu Deus, dá um entendimento, ó Deus, discernimento, ó Deus, da tua palavra, meu Pai. Usa o teu servo, meu Deus, como o Senhor tem usado, meu Pai, e ajuda-nos, meu Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia, cultuarmos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, lendo esses dois trechos bíblicos, quero lhes trazer uma palavra de ordeio espiritual, sobre o tema, nesta noite, de autoridade e submissão. O tema desta ministração, dessa nossa meditação, deste nosso estudo bíblico é autoridade e submissão. Por que a autoridade é tão importante? Antes de falar sobre esta importância da autoridade, eu preciso falar sobre a origem de Satanás. Como que Satanás se tornou Satanás? Sendo que antes ele era um arcanjo. Na divisão hierárquica angelical, existe apenas um arcanjo. E o arcanjo é justamente o chefe dos anjos, por assim dizer. Tem anjo, tem serafins, querubins e o arcanjo. E ele era o arcanjo e perdeu a sua posição, tornando-se adversário de Deus, Satanás. E
foi substituído por Miguel. Hoje o arcanjo é o arcanjo Miguel. Só tem no singular um arcanjo. E o arcanjo transformou-se em Satanás quando tentou usurpar a autoridade de Deus, competir com Deus. Foi a rebeldia que provocou a queda de Satanás. Leia Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15, onde está escrito assim, Isaías 14, versículos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Estrela da manhã, filha da alva, de onde vem um nome que muitos conhecem de Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, das bandas do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel capítulo 28, agora o livro do profeta Ezequiel, mais adiante, capítulo 28, versículos 13 a 17, é outra descrição desta queda, 13 a 17, Ezequiel 28, 13 a 17 está escrito: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. Ele tem o domínio da música. No dia em que foste criado, foram preparados. Ele então é uma criatura. Ele não tem origem eterna. Ele começou a existir e é uma criatura. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então a queda de Satanás foi pela soberba e pelo orgulho da sua posição e da sua formosura. Noutra tradução diz que ele tinha o sinete da perfeição, ou seja, ele tinha a simetria, as medidas perfeitas. Perfeito eras. E aqui em Isaías 14, versículos 13 a 15 que nós lemos, 12 a 15 que nós lemos, observe que faz a observação, como caíste do céu. Então a carreira de Satanás é de queda. Ele foi expulso do céu e mora nos ares. Ele é chamado em Efésios de príncipe da potestade dos ares. Ele mora nos ares e atua na terra. Quando a igreja for arrebatada, ele será derrubado para a terra. Como a seu lugar de moradia, então será a terra. Que terrível, que tristeza. Quando Cristo, 7 anos depois, voltar com a igreja, todo olho o verá em glória, ele vai destruir ao anticristo com o assopro da sua boca e vai mandar prender Satanás por 1000 anos e reinar na Jerusalém celestial suspensa
e aqui na terra Israel, ele vai reinar por 1000 anos. Ao final dos 1000 anos, Satanás é solto por um período de tempo, tenta as nações de novo e atacam o exército de Deus. Deus os derrota em definitivo, e da terra, das prisões, ele ainda vai para um lugar mais baixo. Alguém pensa que o inferno é o lugar mais terrível, mas abaixo do inferno está o lago de fogo e enxofre, e é onde ele definitivamente é a queda dele para toda a eternidade. Então observe que ele quis subir. Em Isaías 14, versículos 13 a seguir, diz: tu dizias no teu coração. Olha, se nós fizermos assim uma ilustração com a mão, ele fazia assim: eu subirei. Todos os verbos é para cima, todos os adjetivos e substantivos aqui é para cima. Eu subirei acima das estrelas, exaltarei o meu trono, só para cima, não existe nada de humildade. No monte é para cima da congregação, me assentarei nas bandas do lado do norte, é para o norte, é para cima. E diz ainda: subirei, eu sou alto, mas a minha mão já não está alcançando. Subirei acima das mais altas nuvens, é para cima. Aí ele serei semelhante ao Altíssimo. Aqui ele bateu em Deus, porque o trono é de Deus. O trono já está eternamente ocupado, e quem assenta nele é o Senhor. O Senhor Jesus é a pessoa mais humilde que há, porque ele sendo Deus, conforme Filipenses capítulo 2, ele sendo Deus, diz lá, ou começa no versículo 5, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, não é o que houve em Satanás, não. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, tendo a posição altíssima de Deus, não teve por usurpação, ou seja, não se agarrou a esta posição, não se agarrou a esse título, a esse privilégio, mas esvaziou-se a si mesmo, despojou-se a si mesmo, despiu-se da sua glória, das suas vestes reais, e desceu. Satanás quis subir, mas Jesus quis descer para estar conosco e nos salvar. Aleluia! E diz que ele desceu e se fez homem. E como homem, ele não nasceu num palácio, não nasceu para ser um general de exército ou ter um alto cargo de governo. Não! Ele foi servo, escravo, para servir. A mais baixa condição social que há na história é a de um escravo. Escravo não tem escolha, não tem tempo, não tem horário para deitar ou levantar, é de acordo com o seu senhor. Não escolhe nem o que come, nem como casar, nada, nenhum direito. Porém, Senhor Jesus se identificou e escolheu ser um servo, um escravo. Aleluia, não tem ninguém mais humilde que Jesus. E achado na forma de homem, ainda morreu numa cruz, onde somente as pessoas ruins eram sentenciadas à cruz. Somente os marginais daquela época. E ele morreu como malfeitor, sofrendo na cruz de dor. Aleluia! Mas aí, continua lá em Filipenses, ele desceu por amor de mim e de você, meu amado irmão, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra também, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Satanás quis subir e a carreira dele é só de queda. Jesus estava no seu trono de glória e desceu, e ele é exaltado eternamente. E nós vamos ajoelhar com alegria, né, irmãos? Ajoelhar com contentamento
Então veja quanto é importante a questão da autoridade com submissão. Ofender a autoridade de Deus é questão muito séria. Ofender a santidade de Deus é uma questão de conduta. Mas ofender a autoridade de Deus é uma questão de princípio. É inaceitável ofender a autoridade de Deus. As palavras mais duras da Bíblia são para os rebeldes. As sentenças mais duras da Bíblia são para os rebeldes. Foi para os rebeldes que a terra abriu e engoliu vivo Coré, Datã, Abirã e Abirão. Foi para a terra. Comparativamente, presta atenção, comparativamente, é mais fácil ser perdoado da ofensa à santidade de Deus do que ser perdoado da ofensa à autoridade de Deus. O que Deus condenou em Satanás, nessas leituras bíblicas que nós fizemos, foi a rebeldia. Meus amados, quando servimos a Deus, não devemos estar no princípio da desobediência. Quando servimos a Deus, não devemos desobedecer às autoridades delegadas por Deus na vida da igreja. Não devemos reconhecer as autoridades que Deus delega aqui e fora daqui, porque a rebeldia, a desobediência, essa competição de Satanás com Deus estabeleceu um princípio, o princípio de Satanás. Observe que Satanás não tem medo quando pregamos a palavra de Cristo, mas ele tem medo quando se prega em submissão à autoridade de Cristo. Um crente submisso à autoridade de Cristo é um crente que causa medo no inferno. Mateus capítulo 6, versículo 13. O Senhor Jesus ensinando a oração conhecida de todos, oração do Pai Nosso. Ele diz assim: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos induza à tentação que vem do inimigo, e o mal é o próprio inimigo. Livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando cita o mal, em seguida ele já declara: teu é. O crente faz isso. Teu é o reino, o poder e a glória. Todo reino, toda autoridade, toda glória pertencem a Deus. Meus amados, todo o universo está sob o domínio de Deus. E nós também estamos sujeitos à autoridade de Deus. Você sabe que podemos fazer coisas boas, mas sob o princípio da rebeldia, que é um princípio satânico. Não se assustem com as minhas palavras, porque elas são bíblicas. É que quando trata da rebeldia, ou quando trata da desobediência, as palavras são assim mesmo dentro da Bíblia. Você pode fazer coisas boas sob o princípio da desobediência e da rebeldia. Mas como assim? Eu pergunto aos irmãos: marcar um culto de oração é coisa boa? Sim ou não? Com mais coragem, marcar um culto de oração é coisa boa? Sim. Marcar um culto de oração sob o princípio da rebeldia torna-se um princípio do mal, ruim, de insubmissão. Como assim? Exemplo: hoje é culto de doutrina. O pastor vai marcar: olha, nós vamos receber um pregador que vem quinta-feira,
E eu falei, não, nós estamos precisando de orar. Aí levanta alguém, nós estamos precisando de orar. É lá na casa do irmão João, nós vamos buscar o Senhor lá, que é mais afastado da cidade, e o fogo vai cair, e a coisa é boa mesmo, e vai ser um poder, e Deus abençoe. E vamos buscar Deus, irmão. Esse negócio de esses estudos bíblicos lá, o pastor marcou, mas a igreja está precisando de fogo, a igreja está precisando de orar. E leva um grupo de irmãos e induz que nós vamos buscar Deus. É coisa boa, é coisa de Deus. Deus está mandando buscar. Mas observe o seguinte: quem é a autoridade delegada por Deus na vida da igreja? O pastor da igreja. Ele marcou o estudo bíblico na quinta. O outro marcou a oração lá no sítio ou na casa mais ali adiante. Então fez uma coisa boa sob o princípio da rebeldia. Entenderam? Você pode fazer uma coisa boa sob um princípio contrário a Deus. E se você tiver o coração aberto, eu vou te conduzir mais nesta palavra. Por exemplo, eu e você, nós temos de depender de quem é a autoridade. Porque nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo com a finalidade de que os convertidos, os que se convertem, estejam submissos à autoridade de Cristo. Nós tiramos eles das garras de Satanás e os levamos pela pregação do Evangelho a estarem submissos a Cristo. Não é assim? Então, tiramos eles deste mundo tenebroso e os levamos para o lugar de santidade, pela pregação do Evangelho. Mas como estabelecer a autoridade de Cristo entre nós mesmos e entre os novos convertidos, se nós ainda não a conhecemos? Eu quero falar sobre o trono de Deus. Meus amados, Deus age a partir do seu trono. E o seu trono está estabelecido pela sua autoridade, sob a sua autoridade. Todas as coisas criadas ao nosso redor estão sobre a autoridade de Deus. Todas as coisas criadas, todas as leis físicas do universo, a chuva que cai, não é porque é tempo de chuva. Jeremias capítulo 14, último versículo, diz que a chuva não cai porque é tempo de chover. E diz que é Deus quem faz isso. Se Deus cerrar os céus, a chuva não cai. Deus seca os rios, Deus murcha as plantas, mas Deus dá vigor às lavouras, Deus faz os rios transbordarem. Todo o universo, todas as leis físicas está sob a autoridade de Deus. E elas são mantidas, sustentadas pela autoridade de Deus. O Salmo 19 diz assim: um dia faz declaração a outro dia, ou seja, o sol nasce hoje, já ensinando como o dia de amanhã faz declaração, e o sol se põe, a noite vem, e um dia faz declaração a outro dia. E diz: os céus manifestam a glória de Deus. Aleluia! E a autoridade é diferente de poder. A autoridade representa o próprio Deus, e o poder representa os atos de Deus. Os atos de poder de Deus. A autoridade representa o próprio Deus, e o poder representa os atos de Deus. A autoridade é diferente de força, de poder. Eu posso fazer isso, eu tenho força para isso. Muito diferente. Observe o seguinte: vamos imaginar o homem mais forte do mundo. Ele entrou para o livro dos recordes, o Guinness Book. Ele entrou. Ele é o homem mais forte do mundo. Ponha ele em frente de uma carreta e manda ele segurar a carreta, e o motorista entra naquele grande caminhão, na grande carreta, liga, põe a marcha, funciona e passa por cima do homem mais forte do mundo. Se ele não sair da frente,
ele vai ser atropelado. Sim ou não? Porque ele tem força. Quem conhece a Avenida Paulista em São Paulo? Não conhece? Bem, então vamos lá. Eu queria falar uma avenida grande, a Avenida Amazonas de Belo Horizonte, a Avenida Rio, uma Avenida Paulista é o de maior movimento lá. Com a Consolação, né? E ali com a Avenida Consolação, ali um movimento terrível de carro. Vamos pôr a mesma Scania na nossa ilustração. A mesma Scania vem pela Avenida Paulista. E lá no cruzamento com a Avenida Consolação está um policial militar do trânsito, um guarda de trânsito. Vou chamar ele de guardinha. Sabe por quê? Ele é franzino, ele é mirrado. Ele custou passar no concurso. Ele é pequeno. Ele não dá conta de parar aquela. O homem mais forte do mundo não deu conta de parar a Scania. Mas aquele guarda, pequeno, franzino, com uniforme, com o seu fardamento, ele chega no cruzamento, apita, o caminhão para. Isso é autoridade. Entenderam? Força é uma coisa, e Deus tem autoridade. Deus não precisa, a força, o poder são os atos de Deus, mas o que Deus investe em nós, em mim e em você, é autoridade. Por isso que o púlpito, o pastor do púlpito, ele não age nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pela autoridade do Espírito Santo que esta casa é dirigida, que a nossa casa, dentro do nosso lar, como pai, como chefe de família, como o cabeça do casal, é dirigido não é por força, mas é por autoridade. E essa autoridade, ela é delegada, é investida, porque Deus é a fonte de toda autoridade, e diz que toda autoridade vem de Deus. Deus delega. O guarda é franzino, dele mesmo ele não tem autoridade, mas ele recebeu a autoridade do Estado para agir daquele jeito. Então a autoridade dele é delegada por alguém maior do que ele. Então, eu e você na nossa casa, como chefe de família, eu e você na vida da igreja, dentro do que Deus nos dá na vida da igreja, nós temos autoridade dada por Deus. Eu vou mostrar isso para vocês em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, sobre Paulo e Ananias. O apóstolo Paulo e o irmão Ananias. O irmão Ananias, em Atos capítulo 9, ele é citado só nesse trecho da Bíblia. Nunca mais ele não é citado. A partir do versículo 10, Paulo converte-se ao Senhor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar. Recalcitrar é o poder humano, é a força do homem. Contra os aguilhões, contra a autoridade de Deus. Duro é para ti, Saulo. E Saulo não via ninguém, e guiado pela mão chegou até a rua direita, lá em Damasco. E Deus visita um crente simples, um crente que não teve oportunidade de estudar, porque ele ficou receoso de ir lá até falar com Paulo. Senhor, aquele homem é cheio de argumento, aquele homem é um doutor da lei. O senhor, sou eu mesmo que vou lá? Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Aquele homem perseguidor, aquele homem bravo, aquele homem intelectual, de alta capacidade, que não dá para discutir com ele,
é para você ir lá, Ananias, orar por ele, impor as mãos. Ele vai voltar a enxergar e eu vou batizá-lo com o Espírito Santo. Pode ir, porque ele é para mim um vaso escolhido e eu vou mostrar para ele quanto que ele deve padecer pelo meu reino. Ananias foi tremendo, mas foi. Ele foi porque ele tinha autoridade delegada por Deus. Ele foi de si mesmo? Não. De si mesmo ele não iria. Ele era um homem limitado. Mas ele foi sob autoridade. E chegou, falou, no versículo 17. Entrou na casa sob a autoridade de Deus. Foi sob a autoridade de Deus. Entrou na casa sob a autoridade de Deus. Impôs as mãos sobre Saulo com a autoridade de Deus. E disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, aleluia, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E Saulo, aquele homem intelectual, inteligentíssimo, capacitado, cheio de argumentos, ele se ajoelhou para receber a oração daquele homem tão limitado, sem estudos. Paulo reconheceu a autoridade de Deus na vida de Ananias. Paulo não ajoelhou diante do homem Ananias. Paulo ajoelhou-se diante da autoridade representativa de Deus na vida daquele homem. Todo aquele crente que conhece a autoridade, o crente lida somente com a autoridade, não com o homem. O homem é fraco, o vaso é de barro, mas o conteúdo é de Deus. Então, não consideramos o homem com as suas limitações, mas consideramos a autoridade de Deus que está na vida dele. Os irmãos entenderam? Amém. Aleluia. Meus amados, a maior das exigências que Deus faz ao homem não é a de carregar a cruz, não é a de servir. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é trazer ofertas e nem mesmo negar-se a si mesmo. A maior das exigências que Deus faz ao homem é que obedeça. Deus ordenou a Saul, em 1 Samuel capítulo 15, Deus ordenou a Saul que atacasse os amalequitas e destruísse os amalequitas totalmente. Como era a ordem? Ataque, destrua totalmente. Mas, após aquela vitória, Saul poupou o rei dos amalequitas, Agag, junto com o que havia de melhor, os bois melhores, as ovelhas melhores, os cordeiros, os animais mais gordos, e todas as coisas que valiam muito, valiosas. Saul não quis destruí-los, mas a ordem de Deus como era? Ataque, destrua os amalequitas, tudo. Meus amados, Saul não quis destruí-los. Argumentou que tinha poupado o melhor para poder sacrificar a Deus. Até vou dar de oferta, eu poupei, mas foi para dar de oferta a Deus. E Samuel lhe deu uma resposta: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Esses sacrifícios que Samuel mencionou tratam-se das ofertas de cheiro suave, que vai subindo, não tendo nada a ver com oferta pelo pecado, sacrifício pelo pecado. Era sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Mas as ofertas pelo pecado, jamais elas são chamadas na Bíblia de ofertas de cheiro suave, nunca. Essas ofertas que ele quis sacrificar, que Saul quis sacrificar, eram de adoração, oferecidas para aceitação e também para satisfação e glória de Deus.
Então, por que, se a coisa era boa, por que Samuel disse para ele, obedecer é melhor do que sacrificar? Se aquela oferta era de cheiro suave, era de adoração, era para agradar a Deus, por que obedecer era melhor do que o sacrificar? Porque, meus amados, mesmo no sacrifício, pode haver o princípio da rebeldia e da desobediência. Entenderam? Só a obediência honra a Deus. De maneira absoluta, é só a obediência e a submissão, como Cristo foi submisso até a morte de cruz. Só a obediência e a submissão coloca a vontade de Deus no centro da sua vida. Aleluia! Meu amado irmão, para que a autoridade de Deus se expresse na sua vida, é preciso que haja submissão. Se é preciso que haja submissão, o eu tem que ser excluído. Mas de acordo com eu não gosto da submissão. Eu gosto dos primeiros lugares. Eu gosto das placas. Eu gosto das honras. O eu gosta das posições. Eu gosto de ser lembrado, não falou o meu nome. Eu ralei lá na cozinha, citou os irmãos trabalhando assim, o meu não falou. O eu gosta de ser mencionado. Então, de acordo com o eu, a submissão se torna impossível. Submeter-se a Deus só torna-se possível quando andamos, vivemos e somos guiados pelo Espírito. Ser guiado pelo Espírito e ser sujeito ao Espírito Santo é a mais alta expressão da vontade de Deus na nossa vida. Deixe-me mostrar uma coisa para os irmãos. A questão na vida da igreja não é de certo ou errado. Como assim? Não é. Certo ou errado está nas mãos de Deus. João capítulo 9, versículo 2. Ou a partir do versículo 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, João capítulo 9, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Quem está certo e quem está errado? É ele ou os seus pais? Quem que é o certo e quem que é o errado? Ele ou seus pais? E Jesus mostrou para eles que a questão não é de certo ou errado, não é da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é daquela árvore do certo e do errado, do bem e do mal. A questão é de vida. Nem ele pecou, nem seus pais. A questão aqui não é de certo e errado, não é de saber, de ter conhecimento de quem é o bem e de quem é o mal. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. A questão aqui é de vida. Não é da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas da árvore da vida. Meus amados, os crentes, nós crentes, devemos obedecer à autoridade. Mateus capítulo 8. Veja Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8 tem um centurião, é um oficial do exército de Roma, que comandava 100 soldados. O centurião em Mateus capítulo 8 tem um empregado, tem um servo que está doente. E ele procura Jesus. O centurião de Cafarnaum procura Jesus. Senhor, olha que ele é o comandante de 100 soldados. Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico,
e violentamente atormentado. Jesus olhou para ele e disse: eu irei e lhe darei saúde. Irmão, se fosse eu, para mim aquela palavra estava maravilhosa. Jesus falava: eu vou lá na sua casa e vou dar saúde para ele. Amém, aleluia. Mas o centurião respondeu assim: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz. O que ele estava dizendo? Eu também sei o que é autoridade. Eu tenho a autoridade que o exército me delegou, eu mando com autoridade e os meus soldados obedecem à minha autoridade. Eu vi autoridade na sua vida, Jesus. Manda, dize somente uma palavra de autoridade e o meu servo sarará. Aleluia, aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus quer que a gente obedeça às autoridades delegadas por Ele na vida da igreja, assim como nós obedecemos a Ele. Aí você me pergunta: mas se o líder errar? Vamos ver alguns exemplos no Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 9. Gênesis, capítulo 9. Irmão, você gosta do justo Noé? Quem gosta de Noé na Bíblia? Porque eu gosto de Noé. Noé é um homem justo. Você gosta de Noé, irmão? Eu também gosto. Porque no meio de uma multidão, milhões de pessoas, só ele ser salvo, porque o homem era justo mesmo. O homem era crente. Noé está aqui descrito em Gênesis 9, a partir do versículo 20 até o 27. E diz assim: olha só, baixaram as águas, ele saiu da arca, foi trabalhar a terra, e eu pergunto para vocês, quantas pessoas tinha na face da terra naquela ocasião, após o dilúvio? 8 pessoas. Noé, a sua mulher, 3 filhos homens e as 3 noras, as 3 esposas dos seus 3 filhos, os 8 que entraram na arca, ok? Terminou o dilúvio, Deus os salvou, descem da arca, saem, vão trabalhar, começar de novo, uma nova geração. Noé planta uma vinha para colher uvas, das uvas ele fez um vinho, bebeu o sucesso da sua plantação. A sua plantação foi uma coisa boa, ele bebeu. E diz a Bíblia aqui, nesses versículos, capítulo 9, 20 a 27, que Noé bebeu do vinho e embebedou-se. Sim, o irmão Noé encheu a cara. E eu pergunto para vocês, quem que era o líder espiritual de toda a terra naquele lugar? Quem que era? Noé. Quem levava os 3 filhos, as 3 noras e a esposa diante do altar que fazia para sacrificar? Quem que levava? Noé. Quem que era a autoridade delegada por Deus naquela família? Noé. O líder errou ou não errou? Sim ou não, irmão? Você olharia para Noé e falasse: ô Noé, você errou. E além de ter embebedado, ele se despiu, porque o homem bêbado perde a sobriedade, perde o equilíbrio, e diz a Bíblia que ele se despiu. Olha que vergonha. E ele se despiu dentro da tenda dele. O seu filho menor, o caçula, chamado Cã, entrou lá na tenda do papai. Ó que entrou, Noé está lá, nu e bêbado. Irmão, não foi um escândalo.
o líder espiritual errou. O filho saiu da tenda, falou, vê se pode. Saiu da tenda e contou para todo mundo. Para todo mundo quem que é? A mãe, os outros 2 irmãos, a mulher dele e as suas 2 cunhadas. As outras 6 pessoas que estavam lá de fora da tenda. Contou para todo mundo. Ele expôs a nudez de seu pai. Só ele viu o estado de Noé. Mas ele saiu e divulgou. Ele expôs a nudez de seu pai. Vocês entenderam? Eu estou mostrando para vocês como que a autoridade é uma coisa seríssima. A autoridade representativa ali era Noé. Era Noé quem representava Deus. Era Noé quem levava a família a Deus e quem trazia Deus à família. E o líder errou, o líder falhou. Quando Noé sarou, quando Noé voltou à sobriedade, já estava vestido, já estava bom, equilibrado, contaram para ele a cena. O cão entrou aí dentro, e etc, e te viu, e contou tudo para nós. Nesse meio tempo, vou voltar um pouquinho. Quando o filho caçula, o Cã, ele contou, os seus 2 irmãos, o Jafté e o Sem, eles pegaram uma coberta, um cobertor, um aqui, outro ali, na ponta de cá. Um cobertor, aqui assim, igual uma cortina. Entrou na tenda do pai de costas, para não ver a nudez do pai. Respeita ou não, irmãos? O líder estava errado? Estava. Mas os 2 outros filhos não quiseram ver a nudez do pai. E entrou de costas. Entrou de costas. Quando sentiu na coberta o corpo do pai, eles então enrolaram o pai na coberta, eles cobriram a nudez do pai. O filho caçula expôs a nudez do pai. E os 2 primeiros cobriram a nudez do pai. Quando Noé voltou na sua lucidez, despertou do seu vinho, ele soube o que o seu filho menor lhe fizera. E ele disse assim, maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou o filho. Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Bendito seja o Senhor Deus de Sem, dos semitas. Bendito seja o Senhor, com S maiúsculo, Deus de Sem. Os semitas, de onde nasceu Jesus. Os judeus são da descendência de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé. Jafetitas resultaram nos europeus. E habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E eu não entendia. Como que pode? Eu pergunto para vocês. O filho menor mentiu? Filho menor mentiu? Ele contou mais do que viu? Não. Mas ele expôs a falha do líder. Contou para todo mundo. Mexericou, cococô. Sabe, nosso pai está lá dentro, naquele estado lá de embriaguez. E tem mais, está nu. E tem mais. Agora quero ver como é que ele leva nós para o culto. Quero ver qual que é aquele caboclo, como é que ele leva nós para frente do altar. Para nós sacrificar o Senhor. Fica dando de autoridade aí, fica dando de bom, chamando a atenção nossa para servir a Deus. Agora o líder falhou. Quando saiu, ele foi repreendido e foi amaldiçoado. Meus amados, autoridade representativa. Você não reconhece o homem Noé com as suas falhas. Você respeita a autoridade delegada por Deus na vida dele. Mas ele errou. Mas quem é a maior autoridade dentro desta casa? Ou você acha que esta casa não existe um Deus que zela por ela? A maior autoridade nesta casa é Deus, irmão.
Então, o obreiro que está aqui, o obreiro que está lá em Uberaba, o obreiro que está na congregação lá dos bairros de Uberaba, ele é uma autoridade delegada por Deus, representativa de Deus. Se ele errar, há um Deus dos céus, aleluia, há o justo juiz de toda a terra, a quem deu autoridade a ele, vai tratar com ele. Ou você confia na palavra de Deus e fica humilde, fica esperando no Senhor, mas não exponha a nudez, não saia de casa em casa, não divulgue a falha do líder, porque a falha do líder é um teste para o seu coração, saber se o seu coração é rebelde ou não, se o seu coração gosta ou não de expor o erro dos outros. Aleluia. Errou, irmão, você entrega ao Senhor em oração. Senhor, Tu és o Senhor desta casa, cuida desta casa, põe em ordem, mas não se ponha debaixo da maldição, ponha-se debaixo da bênção. Reconheça a autoridade delegada por Deus na vida de quem Deus deu a autoridade. Ele dá, Ele tira, mas é Ele quem age. Você se lembra se não está ainda convencido disso, se lembra de Davi e Saul? Saul foi ungido rei. Saul desagradou a Deus. Quem é que dá a autoridade? É Deus. Deus permitiu que Saul fosse o rei. Pode ungir. Ungiu. Saul desagradou a Deus, que é a origem da autoridade. Eu disse, a autoridade é de Deus. Não quero mais que Saul seja rei. Samuel, pega um vaso aí e unge um menino lá de Belém, chamado Davi. Ungiu Davi com 15 anos de idade. Davi ungido para ser rei. Mas quem estava na posição de rei? Saul. Ele vai trabalhar com Saul, sai bem nos exércitos, e Saul começa a ter inveja dele, a persegui-lo. Irmãos, você ser perseguido por uma semana, você manda pôr seu nome já no caderno do círculo de oração, você já fica apavorado. Meu chefe está me perseguindo, pastor. Irmãos do círculo de oração, meu chefe está perseguindo. Dá um mês você emagrece, de tanto que está pedindo a Deus e tem misericórdia. Todo quanto é hino, a criancinha canta aquilo, está falando é comigo, porque eu estou passando a perseguição. O irmão fala uma palavra ali, tudo é para você, porque você está numa aflição, você pega tudo para você, porque você está querendo a bênção. Davi foi perseguido por 10 anos. Saul perseguiu Davi por 10 anos. E perseguiu para pegar, para matar. Um dia, estava na mesa, jantando, e Saul olhou aquele moleque sentado do outro lado e falou, quem que é esse moço? Ele está saindo bem demais, está todo mundo elogiando ele, e foi dando um ódio dele. Ele quer pegar meu lugar, ele quer pegar meu trono. Mas Davi não estava fazendo nada para pegar o trono, ele só recebeu a unção e estava quieto, servindo com fidelidade, servindo com honra. E Saul pegou a lança e jogou em Davi. Mas Davi era um homem esperto, era um homem soldado esperto. A lança, ó, que ele viu que ia jogar, ele ficou esperto, ó, que veio, ele saiu, ele tirou o corpo, a lança, diz que a lança cravou na parede. E imagina que a lança até tremendo, cravou e ficou tremendo. Eu pergunto para vocês, Davi não poderia tirar a lança, girar ela e jogar de volta? Sim ou não? Seria legítima defesa. E eu pergunto para vocês, pelo que vocês leram na Bíblia, Davi erraria? Davi erraria o alvo? Não erraria não, o homem era bom de pontaria, irmãos.
mas ele preferiu levantar da cadeira e sair da sala correndo, fugir. Ele deixou a lança lá, porque ele conhecia a autoridade de Deus. Quem deu autoridade a Saul foi Deus. Não sou eu que vou tirar. É o tempo de Deus. Aí um dia, Saul perseguindo, entra dentro de uma caverna. Diz a Bíblia que tinha aqui um morro, aqui em cima um morro, desce o morro e tinha um vale. E o exército de Saul perseguindo a Davi acampou aqui embaixo. E aqui em cima tinha uma caverna. E sabe quem estava lá em cima escondido? Davi com seus homens. E Saul falou: vou ao banheiro. Na Bíblia chama cobrir os pés. É uma linguagem educada da Bíblia. Ir ao banheiro na Bíblia, lá no Antigo Testamento, foi cobrir os pés. Porque tirava as vestes caíam no pé, então era a expressão educada da Bíblia, cobrir os pés. E Davi subiu o morrinho, entrou na caverna, mas quem estava dentro da caverna? Davi e os seus soldados. O inimigo de Davi estava lá, Saul entrou. Diz a Bíblia que eles encostaram tudo no escuro da caverna. Davi encostou no escuro da caverna, todos encostaram na parede, todos com espada. E Saul ficou aqui, todo mundo vendo ele ir ao banheiro aqui, cobrindo os pés. Quando está nessa posição de cobrir os pés, é uma posição indefesa. Você está indefeso, ainda mais não sabendo que está ali. E os homens de Davi falaram assim: pega ele agora, ele tem te perseguido há quase 10 anos, Deus está te entregando ele nas mãos, olha aqui, Deus mandou ele aqui, pega ele, você está certo, ele está errado, você já foi ungido rei, você já é rei, você já foi ungido, toma posse. E Davi foi devagarzinho, foi com a espada, cortou um pedaço da roupa dele, mas não feriu ele, e voltou, escondeu de novo. Quando Saul levantou, saiu, eu fico perguntando, será que nem percebeu que a roupa dele faltava um pedaço de tecido, né? Ele desceu o morro, Davi apareceu lá na porta da caverna e falou assim: meu senhor Saul. Eu acho isso lindo, irmãos. Saul não era digno, estava perseguindo ele, maltratando ele. Ele ia casar com a filha de Saul. Saul tirou a noiva dele na época do casamento e deu para outro homem. Isso é coisa pequena? Não é não. Perseguição grande. Eu poderia ter matado o Senhor, mas eu não fiz, porque está escrito. Olha aí, o que é reconhecer a autoridade que vem de Deus na vida de um homem. Ele disse: não tocarás nos meus ungidos. Então, por temor a Deus, que é a autoridade, eu não toquei no Senhor. E isso aconteceu segunda vez. Saul dormiu num campo, Davi foi rastejando, cortou a veste dele de novo. No dia de manhã falou de novo: segunda vez que eu poderia ter te matado, mas eu não te matei, meu Senhor. Aqui é o teu servo Davi, meu senhor Saul, porque está escrito: não tocarás nos meus ungidos. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. Chegou aos 30 anos, mais de 10 anos de perseguição. Chegou aos 30 anos, Saul morre na batalha. Davi chora lá na cidade, toma posse de rei, ungido segunda vez. Ele foi ungido 3 vezes, na casa dos pais dele, em Hebrom e em Jerusalém. E ele foi ungido rei. Deixa eu falar uma coisa para vocês: a autoridade não está no cargo, a autoridade não está na aparência, a autoridade não está na posição que a pessoa tem, nas oportunidades que ela tem na vida da igreja. A autoridade está na vida.
Saul tinha a posição de rei, mas não tinha a vida de rei. Davi não tinha a posição de rei, mas tinha a vida de rei. Por isso que eu digo que é uma questão de vida. A autoridade não está no cargo, não está na posição, não está no título. A autoridade está na vida. Você precisa ter vida de Deus. A autoridade de Deus está na vida. Você só exerce a autoridade de Deus se tiver uma vida com Deus, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência. Você pode falar, você tem razão em falar, mas a palavra de Deus é como um freio na sua boca. Você diz: não tocarei no ungido do Senhor. Eu estou querendo falar, minha carne está até tremendo, mas eu vou falar em oração. Aleluia! Você crê nisso, irmãos? A responsabilidade de Davi era diante de Deus, sujeitar-se primeiramente a Deus. Ele sujeitava então ao ungido do Senhor. A autoridade está na vida e não no cargo. Tenha vida com Deus, irmão. Tenha vida de oração, de submissão, de obediência à palavra de Deus. Escolhe a bênção. Não seja como o filho caçula de Noé. Não escolha a maldição. Eu quero, de maneira nenhuma, eu quero ser, se vem alguma coisa, um convite à rebeldia, se vem uma fofoca da rebeldia, você fala: irmão, vai parar aqui. Eu não vou ser um cano d'água para continuar isso, não. Eu vou ser aqui. Eu vou guardar essa reserva aqui. Vai ser um reservatório aqui. Vou levar isso em oração a Deus. Senhor, o irmão fulano esteve aqui, falou isso, isso, isso. Senhor, eu estou vendo isso. Fala com a autoridade maior, aleluia. Mas seja sujeito às autoridades delegadas por Deus, que você se põe debaixo da bênção de Deus. Toda honra, toda glória